Daí o cara falou assim, como é que eu vou me organizar com 5 mil se só a escola dos meus filhos custa 3? Mas eu gosto de usar essa referência para mostrar que até quem ganha bem, se não souber administrar, vai ter uma vida zoada, vai ter uma vida angustiante, vai ter uma vida sem prazer e curtição, porque o cara que ganha 10 mil, mas gasta 8 o tempo todo e a fatura, sei lá, é altíssima, vai ter um pouco menos, né? Mas vai ter tanto estresse assim quanto qualquer outra pessoa que ganha 80% tá reservado para pagar boleto. A vida toda eu comecei a trabalhar bem cedo, vendendo geladinho, vendendo adesivo, pipa, rabiola, um monte de coisa. E aí profissional mesmo, registro em carteira, quase toda a minha vida eu trabalhei como CLT em escola de educação infantil. Escola particular, né? Como auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, essas coisas. Sempre foi muito bom para trabalhar, para ganhar dinheiro. Sempre fui muito bom para juntar dinheiro e realizar sonhos, em vez de gastar dinheiro com besteira o tempo todo. Sim. Mas eu nunca manjei nada de finanças, investimento, esses bagulho de Faria Lima, ações, nada. Você era econômico, né? Eu era econômico e botava meu dinheirinho na poupança, que era só o que eu sabia, né? É porque é difícil você ver o dinheiro parado lá, principalmente a mentalidade de quem tá sem grana. Pô, o dinheiro tá parado lá, cara, deixa eu fazer alguma coisa, então, vou viajar, vamos fazer alguma coisa. A galera já coça. Como é possível uma pessoa se organizar com 5 mil? Daí o cara falou assim, como é que eu vou me organizar com 5 mil se só a escola dos meus filhos custa 3? Mas como que você ganha 5 e paga 3 na escola? Mas você é burro demais, cara, né, mano? Tipo, não tem noção, velho. Não tem lógica. Tipo, bota numa escola particular que custa ali 800. Eu sei que tem escola de educação infantil que é caro pra caramba hoje em dia, né? Mais caro que faculdade, inclusive. Mas tudo que você imaginar tem caro. Até uma tampa de vaso, se você for imaginar, tem uma tampa de vaso com, aquela, com privada diamante. quadrada, né? Mano, tenha pesquisa e o custo-benefício das coisas que você tá. Se você ganhar 5 mil, não faz sentido nenhum. Mas é que eu amo meu filho. Tudo bem, mas que adianta amar teu filho e tá endividado? Daqui a pouco tá todo mundo embaixo da ponte, né? Faz parte do amar seus filhos você ter uma boa organização financeira. Então, tira eles da escola que tá custando 3 e bota numa escola que tá custando £1,5 pau, os dois juntos. Já vai economizar R$1.500, né? Então, é você não querer ter as coisas mais luxuosas e você ter coisas... É o custo-benefício. O cara ganha 30 pau, mas ele tá empatando mês a mês. Tá. Só que ele tem o carro, ele tem ali as escolas da família, ele tem, cara, a vida certinha ali, pagando e não sobrando nada. O que você deixaria de pagar por mês para poder, pelo menos, ter um respiro? O plano de saúde, o carro, o financiamento imobiliário, o seguro, né? Deixaria os carros sem seguro, a casa sem seguro. O que o cara elimina? Carro sem seguro não aconselho para ninguém. Casa até que é barato hoje em dia o seguro de uma casa, mais barato do que tipo o seguro de carro e tal, né? Pode ser interessante, mas eu não priorizaria tanto quanto o seguro do carro, porque é muito mais fácil o carro bater ou ser roubado ou pegar fogo do que a tua casa pegar fogo. Deixar de andar de carro e andar de moto, você... Então, isso gera uma economia muito boa. Nossa, é bizarro. Só que a treta é que você tem que tomar muito cuidado, né? Eu tenho um receio, eu gostaria... Se eu morasse numa cidade mais calma, sem dúvida eu teria moto. Eu ando de moto. Você anda? Eu tava contando aqui, outro dia eu fui trocar a pastilha de freio. Cara, R$30. É um sonho, né? Cara, fora o consumo, era né? só a pastilha de freio da frente. Eu falei, quanto que é? 30 conto. Eu falei, meu Deus. Não, toma 50 aí, né? Você até dá mais, Você vai abastecer R$36, enche o tanque. Que delícia. Uma motinha, scooter, né? PCX. E scooter é melhor ainda, né? Porque não consome nada. 40 km com litro. Caramba, é bom demais, né? Bizarro, hoje em dia os carros tá 6, 7 por litro aqui na cidade. É péssimo, né? Então... Ter moto é uma boa, não ter carro nem moto é uma boa se você não tem filho, por exemplo. Se eu fosse um solteirão que trabalha home office... Em São Paulo ainda, né? Que tem Uber pra todo lugar, né? Sim, nem a pau que eu teria carro. É só gasto, é um filho. É gasto o tempo todo. Então, se você é o tipo de cara que trabalha home office e só sai uma vez semana à noite e de fim de semana... Esquece carro. Pega trem, pega Uber, vai sair muito. Vai muito morar num lugar barato. bem localizado, né? Perto de uma estação, às vezes, né? Então, esse é um gasto muito grande. E aí, como eu tinha falado, né? Segundo a pesquisa lá da Serasa, carro é o segundo maior gasto e o primeiro é alimentação.
A alimentação é também um negócio que tira dinheiro pra caramba de muita gente. A pizza toda sexta e sábado. Tudo. Supermercado, iFood, comer fora, lanchinho toda hora que você sai na rua, alimentação de modo geral. Porque às vezes a pessoa até economiza no mercado, só que ela pede iFood o tempo todo. Aí quando você vai ver no final do mês foi R$800. Para um cara que ganha 3 mil, é quase 25% do salário dele, só com iFood. Não dá, né? Então, toma cuidado. Às vezes a gente fica de olho nas coisas caras e grandes, e o que tá afundando o navio são as coisinhas pequenas toda hora, repetidas. Uhum. Então, esse é um cuidado muito grande. Parte de alimentação e gastos com carro e compra por impulso. Com criança é muito assim, pai, vamos pedir pizza? Pai, vamos sair pra comer? Vamos. Cara, se você não segurar, é o tempo inteiro, cara. Você tá ali gastando. Daqui a pouco você fala, meu Deus, cara, só foi com comida. Esses bichinhos do... O bicho come. E é confortável, né? Que às vezes a preguiça de fazer comida. Vamos pedir hoje. Só que aí você pede hoje, depois... Aí você pede o refri, aí já aumenta pra 30 conto com as bebidas e tudo. Você que tem 3 filhos, meu Deus. Eu e a minha esposa, eu já fico 1 ano pesquisando lá pra não ganhar. Imagina você que tem que pedir pra um monte de gente, né? É sempre um trampo, cara. Mas aí o legal é assim, monta a sua reserva de 3 mil e estando com ela pronta, aí o que vier você gasta. Você investe, você faz o que você quiser. E até a reserva pode estar investida, né? Pode estar num lugar que ela vai aumentando cada vez mais. Vai gerando alguma coisa. Quando você tem essa reserva, você fica tranquilo, porque você sabe que se tudo é ruim, tô garantido. Então aí voltando, né? Como que você sai da pobreza? Quitando suas dívidas, montando uma reserva de emergência de pelo menos 3 mil, e a partir disso, o dinheiro que você tiver, você pode curtir com paz e alegria e investir. A gente tem que ter uma planilha de organização financeira, que é uma planilha simples, inclusive é só digitar no YouTube lá, planilha Primo Pobre, que você já vai achar de graça lá num vídeo meu. É uma planilha que você vai botar tudo que você ganha de um lado e tudo que você gasta do outro lado. Aqui você vai ver para onde teu dinheiro tá indo. A gente tá falando de um problema, assim, de uma minoria, né? Mas às vezes o cara não sabe para onde ir, porque ele fala, eu não vou tirar as minhas filhas da escola particular. Sim. Essa planilha é legal porque ela serve tanto para rico quanto para quem é pobre. Porque nela você vê. Porque o mês passa, quando você vai ver, você não sabe... Tô no 6º dia útil e não sei pra onde foi meu dinheiro. Não, isso não pode acontecer. A gente tem que se organizar e saber pra onde tá indo nosso dinheiro. Então, se a gente pega um exemplo desse, um cara rico, normalmente, ele tem um gasto altíssimo com carro de luxo. Então, assim, entre ter um carro de luxo ou dar uma educação top para meus filhos, eu prefiro abrir mão do carro de luxo. Mas nem qualquer carro hoje em dia dá grande despesa, né? Dá uma despesa. Só que assim, tipo, às vezes o cara é um médico que ganha 30 pau, né, pegando esses exemplos que a gente tava dando, o cara tem uma BMW. Então tudo é mais caro, manutenção é mais cara, IPVA é mais caro, licenciamento, né, aí já para ele chegar na clínica mostrando que ele tá bem sucedido. É a glamorização da profissão, né? Eles falam que tem que ser glamorizada. Cara, dá pra você andar bem vestido, gastando bem menos. Dá pra você ter um carro legal sem ser um carro absurdo, né? Qualquer coisa que você tá fazendo que tá te lascando financeiramente, não vale a pena, né? Então, toma cuidado. Eu acho legal que um médico, assim, tem condição de botar o filho numa escola particular, que eu acho que é um baita investimento no futuro dos seus filhos. É a última coisa a ser tirada, né? Eu acho que o que você tem que tirar é o... Não é assim, eu tenho que ter o bagulho zoado. Eu ter o equilíbrio de não querer ter a coisa mais cara de todas. Mas essa planilha de organização financeira, ela ajuda muito a você ver. E não é uma planilha chata do tipo que você tem que ficar anotando tudo. Não. Você vai fazer uma vez só. Moradia, água, luz, telefone, despesas bancárias, gastos com supermercado, feira, pão, quem fuma, cigarro, balada, um valor X para eu curtir, ração do cachorro, plano de saúde, plano odontológico. Cara, quando você vai ver... Plano de saúde é de fuder. É caro, né? Puta que pariu. E é tanta coisa que às vezes você não lembra que tem tanta coisa assim. E quando você faz a planilha, você vai no fluxo. Porque às vezes também é meio estressante você ficar vendo planilha o tempo inteiro. Né? Você só fala, meu Deus. Você fecha o olho às vezes e fala, só paga, vai. Vai nos boletos. Aí você vai pagando, aí você vai vendo que no próximo mês tá um pouco menos. Aí pra você não se estressar, você fecha um pouco os olhos. Mas é complicado, cara. Que a galera que me segue tá mudando de vida, porque tá tirando o cartão de crédito da vida. E lá na frente elas podem voltar a usar, quando aprender a usar, né? E parando de viver para impressionar os outros.
E você vê que louco. Não é porque tá ganhando mais. Não é porque foi promovido a gerente. São pessoas que continuam ganhando o mesmo de sempre, só que por mudar a mentalidade do tipo, eu não vou mais ficar torrando dinheiro pra impressionar ninguém, e por parar de usar o cartão de crédito e ficar fazendo parcelamento o tempo todo, porque assim, uma coisa é fato, a pessoa pode gostar do cartão, pode amar, pode adorar, pode odiar, não importa, isso não muda o fato de que todo parcelamento se torna uma dívida. E isso que a galera tem que entender. Para você sair da pobreza, o primeiro passo é você quitar suas dívidas. Porque se você tá todo endividado, você vai trabalhar o mês inteiro só para pagar as dívidas. Agora, de que adianta você estar se esforçando aqui para quitar, mas essa outra mão tá passando o cartão de crédito parcelado em todo lugar? Você nunca vai deixar... Você só vai deixar de ser endividado quando você parar de parcelar as coisas. E isso é fato. Porque o parcelamento é o quê? Comprei um notebook aqui e parcelei em 20. É uma dívida. Comprei uma xícara e parcelei em 10. É uma dívida. Comprei um microfone e parcelei em 3. É uma dívida. Tudo que você pegou e não pagou, tudo se torna uma dívida. Porque você tá devendo. A conta chega, né? Vai chegar. Né? E quando a pessoa é viciada em parcelar tudo, o que acontece? O que todo mundo me escreve. Duda, a minha fatura do cartão de crédito é 80% do meu salário. Aí, por exemplo, eu chego e sempre falo assim, pessoal, pague à vista tudo que você comprar. Compre à vista. Aí a pessoa chega e fala, Duda, não tem como um pobre comprar nada à vista. Tem. É só você parar de usar cartão de crédito, porque por que o pobre não consegue comprar nada à vista? Porque o cara ganha R$2.000, a fatura do cartão de crédito dele é 1.100. A média de fatura de cartão no Brasil hoje tá girando entre 1.000 e 1.200 por mês. Cara, como que um Cada país... cartão, né? Isso que é o pior. É verdade. Como que num país que o salário mínimo é 1.400, a média da fatura é 1.200? Tem até uma teoria, né, que algumas pessoas falam, que chama emburrecimento programado, né? Que é como as coisas são feitas para nos manter burros. Eu falei com um filósofo esses dias, professor, doutor, professor de universidade, ele falou exatamente isso. Quanto mais idiota, quanto mais burra a população, melhor. E é um cara que já esteve lá em Brasília, que é o Denis Xavier. O episódio dele vai ao ar hoje. Cara, é triste. Você vê um cara que já... O cara, professor de universidade, que já esteve em Brasília falando isso. Cara, tudo é programado para você ser cada vez mais idiota. Porque quanto mais burro a gente for, mais os outros vão ganhar as custas da nossa burrice. Então, banco, empresa grande, governo, todo mundo, vai além, na verdade, né? Então, estude, e tudo isso tem a ver... eu não gosto de ler, tudo bem, mas tenta ler um livro. Lê um pequenininho. Lê um pequenininho, começa ali no básico, né? O importante é você ler... Com figuras, para facilitar. Um gibi, né? Cara, o importante é você ler algo que você tá lendo porque você quer, e não porque alguém tá te obrigando. Que é o que acontece normalmente na escola. Você tem que ler os Lusíadas, né? O ensaio sobre a cegueira. Eu não queria. Agora, quando você pega um livro de educação financeira que pode mudar a tua vida, você se interessa. E aí a maior chance de você absorver o livro, de você utilizar o que está sendo ensinado, de você querer ler outro. Então, é muito importante porque quanto mais burro a gente for, mais lascado a gente vai ser. Tem um livro, chama Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. É muito bom. E ele fala lá do alienado. O que é o alienado? Não é assim que ele fala, né? Mas resumindo... É o burro que não tem opinião pra nada, não tem senso crítico nenhum e tudo que ele ouve, ele acredita. Cara, se você for um alienado, você vai cair no papo de golpista, você vai cair no papo de coach pilantra que vende curso por 3 mil que não vale isso, você vai cair no papo de pastor pilantra que só quer seu dinheiro, entende? Então... Volta a falar, leia livros. Se tem uma coisa boa, é ler livro. Você vai começar a apostar em bet. Vai passar no bet. Bet é foda, hein? Nossa, aí tá na moda. Puta e todo lugar tá essa desgrama, né? Pra quem não sabe aí de casa, né? Bet tem tudo a ver com... É tudo que tem a ver com a casa de aposta, jogo de azar, esses negócios. Cara, você vai ver um jogo de futebol, todos aqueles banners ao redor lá do campo, bet. Você compra a camisa do time, bet. Você liga a TV, bet. Esses dias eu fui pra Paulista, no ônibus, velho, atrás do banco de todos os ônibus, que é um transporte público.
Tava lá, anúncio bet. Então você vê, tá todo mundo se vendendo pra ferrar a população brasileira e ganhar dinheiro em troca. Patrocinando o Corinthians agora. Sim. Bet lá, o maior patrocínio. É muita grana que esse cara tem. De onde sai essa grana? Do empobrecimento do pobre. E de lavagem também, né? Também. Cara, é muito. Aí o cara fala, como é que você consegue, hein, diabo, manter tanta pobreza no mundo? Aí que entra esse negócio. Ele fala assim, cara, a melhor forma de manter alguém na pobreza é fazendo ela ser um alienado. Que é uma pessoa que não tem opinião pra nada, que acredita em tudo que ouve, e assim ela cai em tudo quanto é golpe e tá sempre na pobreza. Agora, o inteligente que estuda, e lembrando, o inteligente não é o rico. O inteligente é o inteligente, seja pobre ou seja rico. O pobre inteligente estuda e começa a mudar de vida. Porque tudo começa aqui, na tua cabeça. Né? Muito de educação financeira tem a ver com mentalidade, não com quanto você ganha ou gasta, né? Deixa de assistir um pouco Big Brother. A Fazenda, né? A Fazenda, principalmente. Você assiste tanta Fazenda que tá cada vez mais mula, né? Igual a da Fazenda. Cara, obrigado. Animal, parabéns aí pelo conteúdo que você tá levando, Valeu. Parabéns aí por tudo que você tá levando de conhecimento pra essa galera, né, que tá precisando mesmo, parabéns pelo canal. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho, a gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.